Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Quarta-feira, dia 2 de outubro. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos continuar o nosso caminho, a nossa saga em direção a nos tornar sábios. Lembrando que a sabedoria é um dom de Deus. Não é na força do nosso braço que nós vamos adquirir a sabedoria. Temos que clamar a Deus que Ele derrame sobre nós esse dom. E nós, o que a gente tem que fazer? Buscar a sabedoria, como a gente busca o ouro e a prata, né? E nesse capítulo 2, ele vai falar pra gente do discurso, né, do mestre da sabedoria, que não é um esforço humano, e sim um dom de Deus. E nós, seres humanos, temos que acolher essa sabedoria de forma responsável. E é um esforço, fruto do nosso esforço cotidiano. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa observar diariamente, ser constante. Nós precisamos ser constantes, intencionais. Porque se a gente levanta no automático, vive no automático, se a gente está passando pelo nosso dia no automático, o que eu quero dizer no automático? Levantou, foi lá, fez o café, como se você estivesse escovando um dente. Se você faz no automatismo, você não está observando os ensinamentos. Você não está parando para pensar e falar, por que isso está acontecendo? O que eu faço nessa situação? Discernir quais as opções que eu tenho. Se eu for por esse caminho, o que acontece? Se eu for por tal caminho, esse é o sentido de viver intencionalmente, não ser no modo automático. Então, observar realmente cada coisa, cada situação. Isso é praticar, né? O que ele está falando aqui é que a meditação, a prática da sabedoria, andar no caminho é caminhar com Deus. E só quem caminha de acordo com o querer divino amplia a sua vida. E ele fala também, né, o sintoma da sabedoria. Ele insiste muito em que a sabedoria é dom de Deus. E que quem se apropriar fielmente dessa sabedoria, para que ele consiga fazer isso, ele tem que fazer o quê? Escuta da palavra e prática dos preceitos do Senhor. E aí o que acontece? Olha que coisa mais impressionante. Toda vez a gente fica falando, né? Meu filho, acolhe a sabedoria, faz isso, faz aquilo. E eu queria trazer hoje para vocês eventos onde pessoas não observaram a sabedoria na palavra, né? O que aconteceu com essas pessoas? Para vocês verem quão importante é isso. Porque quando a gente tem a noção do quão é importante a sabedoria, quão é importante o temor do Senhor, o que é a obediência para Deus, eu acho que a gente vai ter mais, não vou dizer facilidade, porque não é fácil, né? Não é facilidade, mas eu acho que nós vamos observar mais toda atitude e qualquer ato nosso. Então, aqui no capítulo 2, o que ele fala?
Meu filho, se acolheres as minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria, se inclinares o teu coração para o entendimento, se apelares à penetração e se invocares a inteligência, buscando-se como procura a prata, se pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor, descobrirás o conhecimento de Deus, porque é o Senhor quem dá a sabedoria, e de sua boca é quem procedem a ciência e a prudência. O que acontece? Eu fico imaginando assim, nós vamos clamar ao Senhor, pedir o dom da sabedoria. Será que Ele vai dar? E aí eu fico pensando que é como os talentos. A quem muito é dado, né? Quanto mais você vai honrando aquilo que Ele vai te dando, mais Ele vai multiplicando. Se você receber hoje uma dose de sabedoria e não colocar em prática, será que Ele vai continuar te dando esse dom? Te dando acesso a isso? Quando a gente cria os filhos da gente, como que a gente faz? A confiança, você vai dando autonomia para ele de acordo com o quê? De acordo com o que ele vai avançando em capacidade, concorda? Então, hoje você deixou ele fazer tal coisa, deixou ele sair, né? Aí ele voltou, observou o horário, aí da próxima vez você vai. E aí eu te pergunto, se nós acessamos algo da sabedoria, mas não colocamos isso a serviço e não multiplicamos isso, será que Ele continua dando esse acesso? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês hoje. E aí, tem promessas, né? Para quem observar o temor do Senhor, né? Ou seja, ser obediente, né? De novo aqui, temer ao Senhor não é medo, é ser obediente, observar o que Ele pediu, observar os preceitos. E existe uma promessa que Ele vira e fala, né? Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para quem caminha com integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem para o bem. Olha que maravilha, né? Observamos a sabedoria, nós vamos multiplicando, Ele vai dando dom e Ele vai fazendo o quê? Sempre mantém o nosso caminho, nos protege a senda de retidão e nos conduz ao bem. Aí, a gente fala, né, toda hora, nossa, temor do Senhor, ser obediente, ser obediente. Será que tiveram pessoas que não observaram e não foram obedientes? Será que Deus é tão exigente assim, com essa coisa de obediência? E aí, eu não quero desanimar vocês, não. Mas aí ontem eu estava fazendo uma pesquisa, né? Para trazer para vocês o tanto que isso é importante para Deus. E se a gente for olhar dessa lógica, não quero, por favor, que vocês fiquem desanimados, mas que vocês realmente entendam que para Deus isso é muito importante. Existem vários casos de gente que não obedeceu, né? O primeiro deles foi o Sansão. Depois, o outro que bem emblemático, Sodoma e Gomorra. Quando o anjo veio e apareceu, Ló foi o único, né? O Ló e a família foram os únicos que foram libertos ali daquela, digamos, daquela disciplina na cidade de Sodoma e Gomorra. E quando o anjo apareceu e disse para Ló, saia
toma tua mulher, os teus filhos, a tua família, saia e não olhem para trás. Olha a instrução que eles receberam, não olhem para trás. E a cidade começou a pegar fogo, e eles saíram, e a esposa de Ló olhou para trás. E o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal, né? Uma estátua de sal. Olha só, gente, eles receberam uma instrução clara, não olhar para trás. E aí um caso que também pode parecer super injusto, né? Ao nosso ver, Moisés andou com aquele povo, libertou o povo, andou pelo deserto 40 anos com aquele povo. Quando chegou à terra prometida, ele não entrou na terra prometida. Por que ele não entrou? Porque teve um evento, né? Que Deus virou para ele e falou assim, toca a rocha, que dela sairá água. E o que ele fez? Foi lá e tocou. E saiu água. E da outra vez que o povo teve sede, ele clamou ao Senhor de novo. E aí o que Deus disse? Fale com a rocha, que lá vai sair água. Como da outra vez ele tinha tocado, né? Ele bateu na rocha e saiu água. Ao invés dele obedecer, Deus disse isso para ele, falar. E ele foi lá e tocou de novo. Então, só porque ele fez isso, ele não entrou. Para Deus, isso foi uma desobediência. E aí eu pergunto, quantas coisas Deus pode estar falando com a gente, instruindo a gente? Nós estamos recebendo várias instruções. E a gente vai lá e quer dar aquele jeitinho. A gente fica testando. Ah, não, ele falou para fazer assim, assim, assim. Ah, mas vou dar uma implementada aqui, não vou fazer desse jeito, não. Deixa eu inventar uma modinha aqui e fazer tal e tal, de tal e tal forma. E aí eu pergunto para vocês, será que é importante que a gente observe a instrução e que a gente siga a instrução de acordo com o que ele nos pede? Será que isso tem importância para ele? E aí outro caso de um desobediente, né? Na verdade, desobediente por não observar os princípios, né? Foi o rei Davi, que pecou, né, gravemente, e além de pecar, ele não reconheceu. Até que o profeta veio e, por uma forma lá de conto, de parábola, não sei o nome, fez ele entender a gravidade daquilo que ele fez, e ele se arrependeu. E aí, para vocês não ficarem tão desanimados, né, e falar, nossa, nós estamos perdidos então, porque eu não estou sendo sábio, eu não estou observando, para vocês não ficarem tão desesperados, e que a gente não desanime, não tem problema, né? Não é que não tem problema. Caso a gente não obedeça, caso a gente caia em faltas, qual que é o segredo para a gente remediar? O arrependimento, pedir perdão. Esse é o processo. A gente caminha, a gente cai, levanta, caminha de novo, cai, levanta, caminha de novo. Esse é o processo natural do crescimento, de observar, errar, mas não errar nas mesmas coisas. Pecar, não é que a gente vai ficar fazendo aqueles mesmos pecados. Isso é o que deve ser observado. E isso é crescer, né? Isso é ser sábio, de fato.
Porque se você já foi por um caminho e viu que aquele caminho não deu certo, por que você vai voltar e ir por aquele mesmo caminho? E se de alguma forma você não observou, se de alguma forma você errou a instrução, fez pela metade, peça perdão. Confesse a Deus e faça de novo. Acima de tudo, peça a Ele o dom de, às vezes, não questionar tanto e simplesmente ser obediente. Porque, sim, gente, para Deus é muito importante que a gente observe a instrução e que a gente busque a sabedoria. A nossa vida depende disso. Então, é importante que a gente faça isso. E aqui no capítulo 2, também, ele atenta para que a reflexão velará sobre ti, ela te amparará a razão para preservar-te do mau caminho. E em algum momento aqui ele cita a prostituta, que é a representação de tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho da vida. São as propostas, né? Às vezes a gente está vivendo uma vida de propósito e aí vem uma proposta. Sempre uma proposta. E a proposta pode te tirar completamente do seu propósito. Porque a proposta, muitas vezes não, sempre, ela vai vir envolta num papel de presente bem bonito, num laço maravilhoso, como se realmente fosse coisa muito boa pra gente. Ela é enganosa. Então, que a gente realmente observe e não caia, né, nessas armadilhas, que a gente realmente reflita, que a gente adquira inteligência e que a gente tenha capacidade de fazer esse discernimento, que a nossa razão seja assim, perfeita, que a gente possa ser rápido nas nossas decisões e decidir sempre pelo caminho que nos leva à vida. Então, isso é o que eu queria conversar com vocês hoje. Não fiquem tristes nem desanimados. Deus tem uma promessa muito grande para a nossa vida, mas para Ele é sim importante que nós observemos a sabedoria e que a gente observe as instruções e que principalmente que a gente seja obediente. E lembrando, Ele não nos obriga a nada. Nós temos o livre-arbítrio. Então que a gente confie no nosso Criador, né? Como criaturas que a gente confie no nosso Criador e tente ao máximo realizar as coisas observando cada instrução, cada ensinamento, para que a gente possa cada vez mais subir as escadas aí da sabedoria. Tá bom? Lê o capítulo, faz uma oração no versículo, né? Declara sobre sua vida: eu sou sábio, eu sou obediente, eu sou um servo bom e fiel. Declara isso sobre sua vida e compartilha. Comenta, compartilha e vamos trocando ideia para a gente ir trilhando esse caminho maravilhoso do saber e crescer juntos aí para a gente conseguir multiplicar cada degrauzinho aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.